conosco em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados. Bem, vamos direto ao ponto, porque eu só tenho meia hora, né? E às vezes quando você vai preparar uma palavra, você pensa, não, isso aqui, você fala tranquilo em meia hora. De repente, não dá. Então vamos direto ao ponto. Bem, vamos falar de alinhar-se a Deus, alinhando a sua palavra. Não será um sermão expositivo, mais temático, então nós vamos ver alguns versículos, e eu quero que você já abra a palavra de Deus aí, ou ligue o seu aplicativo aí, em 1 Crônicas, capítulo 12. Vamos ver um versículo aqui, depois vamos ver um outro versículo também em Eclesiastes, depois em Êxodo, mas vamos primeiro para esse aqui de 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 12, verso 32. Diz assim a palavra: dos filhos de Issacar, conhecedores da palavra, da época, perdão, dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos, sobre as suas ordens. Sobre as suas ordens. Deixa aberto aí por um tempo, depois nós vamos avançar lá para Eclesiastes. Bem, nós sabemos que nós temos vivido tempos difíceis. A Bíblia diz isso, que nos últimos dias nos sobreviriam sobre nós tempos difíceis. Nós já estamos vivendo tempos difíceis, não é? Tudo tem se tornado muito relativo, as pessoas já não sabem mais o que é santo, o que é profano, o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado. Então, temos vivido tempos difíceis. E, em particular, como igreja, nós temos vivido uma certa perseguição, não é? Uma pressão, talvez a palavra mais certa seria uma pressão para nos conformarmos com os padrões do mundo, para nos conformarmos com o que o mundo tem ditado, com o que o mundo quer que nós sejamos, e é uma pressão assim. E há tempos difíceis, são tempos difíceis. E a palavra aqui, nesse versículo que nós lemos, né, contextualizando aqui, né, foi uma transição aqui. Nesse texto, você vai ver aí que é uma transição do reinado de Saul para o reinado de Davi, e as tribos de Israel vieram a Davi para submeter-se ao seu reinado. A Bíblia faz referência à particularidade de cada tribo, e eu destaquei esse versículo aí, 32, porque ele faz essa referência aí da tribo de Issacar, e tem a ver com o que nós vamos falar aqui hoje, né? Mais uma vez eu vou ler: dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. E aí, dessa tribo, 200 chefes são enviados para o exército. 200 homens conhecedores da época, conhecedores dos tempos, que tinham essa sabedoria de entender o que estava acontecendo, de entender o tempo que eles estavam vivendo. E nós precisamos disso hoje, amados. Nós precisamos da unção do Senhor, da capacitação que vem do alto, para entendermos o tempo que nós estamos vivendo, como igreja, como líderes, o que cabe a nós fazermos, qual deve ser a nossa atitude. Agora você pode abrir lá em Eclesiastes. Vamos lá para um versículo parecido com esse aqui também, que está lá em Eclesiastes, capítulo 8, verso 5. Vamos achar lá, Eclesiastes 8, 5. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Nós precisamos conhecer o tempo e o modo. E para isso, nós precisamos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que jamais nos desviemos dela. É o que diz em Hebreus 12, 1. Nos apegarmos com mais firmeza. Amados, é tempo, em todo tempo, mas especialmente no tempo que nós temos vivido, é tempo de nós nos apegarmos com mais firmeza, sermos mais firmes,
apegarmos com mais firmeza à palavra de Deus. E o que significa isso, apegarmos com mais firmeza? Não apenas ouvirmos a palavra, mas colocarmos a palavra em prática, em cada área, em cada segmento das nossas vidas, em tudo que nós formos fazer, nos voltarmos para esse espelho que é a palavra, olharmos para a palavra e colocarmos a palavra em prática. Quando nós nos batizamos, na nossa confissão de fé ali, no ato do batismo, nós dizemos que nós cremos em Jesus como nosso único Senhor e Salvador e cremos na sua palavra como única regra de fé e prática. Mas nem sempre nós temos praticado de fato a palavra. E é tempo agora de nós nos apegarmos com mais firmeza à palavra de Deus, de nós colocarmos a palavra de Deus em prática nas nossas vidas. Bem, no texto que lemos aqui de 1 Crônicas, né, dentre os homens que vieram a Hebrom para fazer Davi rei sobre Israel, haviam os filhos de Issacar. Os filhos de Issacar eram homens conhecedores da época, ou seja, homens que tinham capacidade de fazer a leitura do seu tempo, observando, avaliando, analisando, verificando as implicações de cada atitude no presente e no futuro. E hoje nós precisamos, como líderes, cada um de nós aqui, observar o que nós estamos fazendo no presente agora e quais serão as implicações do que estamos fazendo no futuro, mesmo agora no presente e também no futuro. É tempo de nós nos voltarmos para a palavra, nos apegarmos com firmeza, é tempo de avançarmos naquilo que Deus tem para nós. Amém, amados? De nos levantar na força do Senhor, né? Outra característica interessante aqui, nessa tribo de Issacar, é que, eu quero que você abra aí comigo também, Gênesis capítulo 49, versos 14 e 15. Vamos lá em Gênesis, vamos dar uma passeada aqui na Bíblia. Rapidinho, porque nosso tempo é pouco aqui hoje. Então, Gênesis 49, 14 e 15. Deixa eu voltar aqui para Gênesis, que eu estou lá em Êxodo ainda. Gênesis 49, 14 e 15. Issacar é jumento de forte ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Eu acho que anotei esse versículo aqui na versão transformadora. Deixa eu ver se está aqui, porque fica interessante também como ele coloca. Não anotei. Mas, enfim, essa tribo, ela não apenas tinha capacidade de discernir os tempos, mas ela também tinha um coração de servir, né? Essa era uma característica dessa tribo de Issacar, de servir. Ela tinha disposição para servir. E nós, como líderes, nós temos que ter essa disposição. Voltando aí ao versículo, diz assim, qual que é? Versículo 14, 15, né? Issacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga e sujeitou ao trabalho servil. Esse versículo, se a gente for mexer com esse versículo aqui, estudar ele mais profundo, nós não temos esse tempo aqui, mas nós podemos tirar muitas lições dela. Mais uma coisa aqui que nós observamos, que Issacar, ele baixava-se entre os julgos, ele se abaixava para colocar o jugo para servir, né? O jugo aqui fala de serviço. E ele baixava-se para servir com alegria, com descanso, não fazendo na sua força, não fazendo no seu entendimento, mas sujeitando-se àquele que estava sobre ele, no nosso caso, sujeitando-nos ao Senhor. Amém, amados? Servir com alegria, servir sabendo que quem faz é Deus e não nós. Amém? Nos
nos baixarmos diante do Senhor, nos humilharmos diante dEle, para obedecer à direção dEle, para obedecer aquilo que Ele tem para nós. Essa característica é a mesma característica de Jesus, que veio para servir e não para ser servido. Essa deve ser a nossa característica, servir ao Senhor, servindo pessoas em amor, cumprindo assim o mandamento, que é amar e amar. Amém? Amarás o Senhor teu Deus, amarás ao teu próximo. O mandamento é amar. Então, Issacar tinha essa capacidade para discernir os tempos, pois eles estavam sincronizados com o tempo de Deus. Essa capacidade fora dada por Deus. E ela pode ser dada a nós, se nós estivermos alinhados com Deus e com sua palavra. Se estivermos alinhados com Deus e com sua palavra, também teremos essa capacidade de discernir os tempos, o modo de agir, como vamos agir nesse tempo. Uma coisa é certa, amados, nós temos vivido um tempo novo como igreja. Quando eu estou falando de um tempo novo, às vezes a tendência é falar aleluia, glória a Deus, mas esse tempo novo é um tempo desafiador, não é? Eu não me lembro, mesmo olhando para a palavra, de nós vivermos um tempo, certamente que teve outros tempos desafiadores, mas devido à pandemia, devido a tantos levantes do inimigo, na mente das pessoas, vamos dizer assim, nós temos vivido um tempo desafiador e nós precisamos discernir o modo de agir. E nós só vamos saber como agir se estivermos alinhados com o Senhor e com a sua palavra. Amém, amados? Alinhados com o Senhor e com a sua palavra. Mas o que é alinhar-se? Alinhar-se é colocar-se lado a lado, é concordar, é sincronizar, é amoldar, é ajustar-se. Alinhar-se ao Senhor é colocar-se lado a lado com Ele, é conectar-se com Ele e nele permanecer. Eu grifei a frase que eu vou falar agora, eu quero que você preste atenção. Aliar-se com Deus é fazer com Ele, no tempo dEle e do jeito dEle, e principalmente para Ele. Amém? Então, alinhar-se com Deus é fazer do jeito dEle, no tempo dEle, e principalmente para Ele. Aquilo que nós vamos fazer, fazermos de todo o nosso coração para o Senhor. O Ronaldo falou do exemplo de Moisés aqui, eu nem havia conversado com ele sobre o que eu ia ministrar aqui, ele me deu o tema, mas normalmente nós conversamos. O que a gente vai falar, ele vem falando lá de casa aqui, o que ele vai ministrar, quase todo domingo. Então eu tenho que ouvir a palavra 2 ou 3 vezes. Às vezes ele ministra para mim na hora do almoço, ministra quando ele está vindo de carro para cá e ministra aqui na hora do culto, né? Mas dessa vez nós não tivemos tempo para conversar. Mas eu coloquei aqui também o exemplo de Moisés. Moisés, como nós sabemos, ele fora comissionado por Deus para libertar Israel da escravidão do Egito. Mas ele quis fazer isso ao seu tempo e ao seu modo. Nós sabemos disso, né? Ele quis fazer isso ao seu tempo e ao seu modo. E o que foi o resultado? Não deu certo, não é? Ele foi agir no seu tempo, no seu modo, a sua maneira, no seu entendimento. Ele matou o egípcio e quando ele foi falar com os hebreus o rejeitaram e ele teve que fugir para o deserto para ser treinado para o tempo de Deus. Deserto é tempo de treinamento para nós, amém, amados? Não é o nosso assunto aqui hoje, mas cabe falar isso, porque talvez você possa estar passando por um deserto. Dê a resposta certa ao Senhor no deserto, porque deserto é tempo de treinamento. Então Moisés quis fazer ao seu modo. Nós sabemos o que aconteceu, não é? Não deu certo. Então Deus se manifesta a ele na sarça e diz: não te chegues, Êxodo capítulo 3, versículo 5, não te chegues para cá, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde estás é terra santa. Em outras palavras, é tempo de se alinhar com o coração de Deus. Deus está falando para Moisés: vem se alinhar com o meu coração.
Você está fazendo do seu jeito, você está fazendo do seu modo, mas é tempo de você alinhar-se ao meu coração, alinhar-se ao coração de Deus, alinhar os passos com os passos do Senhor. Moisés precisava alinhar os seus passos com os passos do Senhor, alinhar a sua visão com a visão do Senhor, mas acima de tudo, alinhar o seu propósito com o propósito do Senhor, com o modo como o Senhor queria fazer, como o modo como o Senhor iria agir. É certo que ele tinha uma visão, é certo que ele tinha um chamamento, que era libertar o povo de Israel, mas não era do jeito dele, não era na força dele, era na força do Senhor e no tempo do Senhor. Amém, amados? Eu estou falando muito rápido? Vocês estão entendendo? Se estiver muito rápido, eu fico preocupado com o tempo aqui e acabo atropelando. Vou diminuir um pouquinho. Então, Moisés precisou se alinhar com o Senhor. Moisés se alinha com Deus, e com o alinhamento vem, o que o Ronaldo falou também agora há pouco, vem o discernimento do propósito. Vem a revelação, o entendimento do que Deus queria fazer, e por conseguinte, vem a unção. Olha, quando nós nos alinhamos com Deus, nós vamos ter discernimento de como Deus quer fazer, como Deus quer nos usar, como Deus quer nos usar para cumprir o propósito que Ele tem para nós. E quando nós nos alinhamos, vem o discernimento, e com o alinhamento e o discernimento vem a unção. E eu pergunto para você, o que é unção? Quem me responderia? O que é unção? Pastor Júnior Rocha, que está fazendo carinho na pastora. O que é unção, pastor? Uma capacitação. Unção é a capacitação dada por Deus para cumprir o seu chamamento. Então, Deus nos chamou com um propósito. Quem lê o livro Propósito de Deus para a Família, aliás, agora Como Flechas, que nós estamos lendo, viu lá que Deus tem um propósito, né? A gente já sabia disso. Estou falando do livro, fazendo uma propaganda aqui do livro. Mas nós sabemos que Deus tem um propósito geral para todos nós. Amém? Quem sabe disso? Deus tem um propósito geral para todos nós. E qual que é esse propósito? O propósito das nossas vidas é glorificar a Deus. Talvez você vai falar assim, lá no livro, quem lê o livro vai dizer assim, o propósito é a salvação. Sim, mas o propósito de Deus não é o homem. O propósito de Deus é o próprio Deus. Amém? Tudo é para Ele. Foi feito por Ele, por meio dEle e para Ele. O propósito final é Ele, é a glória dEle. Mas como que nós vamos glorificá-lo se nós não formos salvos? Então, por isso nós precisamos ser salvos. Mas o propósito de Deus para as nossas vidas é que a nossa vida o glorifique. Não podemos esquecer disso. Amém? Agora, nesse propósito geral, que é para todos nós, há propósitos personalizados, há propósitos específicos. E Deus nos dá unção, capacitação que vem do alto, capacitação que vem do seu Espírito, para que nós possamos cumprir o propósito. Amém, amados? Às vezes eu não sei você, mas eu estava pesquisando no YouTube sobre unção, e a maioria das palavras que tem lá no YouTube sobre unção está falando de cair para trás, está falando de dons do Espírito, de curas, de coisas assim. Mas unção, amados, e essa unção que nós estamos buscando como igreja, pelo menos eu e Ronaldo, temos conversado sobre isso, é unção que vai levar pessoas ao arrependimento, unção que vai levar vidas a se dobrarem diante do Senhor. Amém? Unção para despedaçar o jugo de Satanás sobre a vida daqueles que estão oprimidos, que estão sobrecarregados, que estão cansados. Essa unção que nós estamos buscando, e é dessa unção que nós estamos falando aqui hoje. Amém? Unção que despedaça o jugo. Muito bem. Moisés, então, ao se alinhar com o Senhor, vem sobre ele o discernimento, vem a revelação, vem o entendimento do que Deus queria fazer. E, por conseguinte, vem a unção, a capacitação, para que ele realizasse a vontade de Deus. Um outro exemplo, eu falei do exemplo aqui
de Moisés, vou falar aqui de um outro exemplo. Vou falar pelo menos 3 exemplos aqui. O exemplo de Maria, mãe de Jesus, né? O relato está lá em Lucas capítulo 1, não precisa abrir. Mas o anjo vem até Maria e lhe anuncia que ela seria a mãe do Salvador. Ela teme, mas ela crê. Diante daquilo que Deus tem para nós, quando nós ouvimos o que Deus tem para nós, e a gente às vezes fica assustado diante da grandeza daquilo que Deus tem para nós. Ficar assustado é normal, mas nós precisamos crer. Amém, amados? Crer naquilo que Deus tem para nós. Maria, ela teme, mas ela crê. E ela abre o seu coração. Ela se alinha com Deus. E na sequência lhe é anunciado que o Espírito Santo lhe dará poder para que ela cumpra, para que ela cumpra a missão. Portanto, alinhamento vem com discernimento e a unção vem na sequência. Amém? Com alinhamento vem o discernimento e com o discernimento vem a unção. Um outro exemplo, te falei que eu te daria 3 exemplos. Paulo, o apóstolo Paulo. Paulo se converte no caminho de Damasco, como nós já sabemos. Na sequência, no capítulo 9 de Atos, Deus manda ele ir para a casa de Ananias. Eu estou pulando aqui, mas você vai lembrar do contexto aí. Deus manda ele ir para a casa de Ananias, onde Ananias, o próprio Deus, através de Ananias, lhe dirá o que ele tem que fazer. E ali começa o alinhamento. O coração de Paulo começa a alinhar-se com o coração de Deus. Ele começa a ajustar-se ao propósito de Deus. Sua mentalidade muda, então vem o discernimento do seu propósito e o poder, a unção, para que ele cumpra o seu propósito. Nós sabemos qual foi o propósito específico da vida de Paulo, né? Ele atingiu nossas vidas aqui. O propósito específico da vida de Paulo era pregar para os gentios. Não que ele não tivesse pregado também para os judeus, mas ele era pregar para os gentios. E graças à pregação de Paulo, nós estamos aqui hoje, né? Que somos gentios, não somos judeus, então sobrou para nós, glória a Deus. Mas Paulo precisou saber qual era a vontade de Deus, alinhar-se à vontade de Deus, ter um discipulado, né, que foi ali, ele foi o primeiro discipulador, vamos dizer assim, de Paulo foi Ananias, que ele estava ali na casa de Ananias. Ananias falou o que ele tinha que fazer. Depois ele levou ainda 14 anos para começar efetivamente o seu ministério, mas ele precisou, em primeira mão, alinhar-se com Deus, com o seu propósito. Porque Paulo achava que estava fazendo a vontade de Deus antes, sim ou não? Quando ele estava a caminho de Damasco, ele estava indo para Damasco para perseguir os cristãos, para matar até mesmo os cristãos. E ele achava que estava fazendo a vontade de Deus. Mas ele tem um encontro com Deus, ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco. E é quando ele tem esse encontro com Jesus, ele então precisa alinhar o seu coração. Mudar de mentalidade, que aquela mentalidade que ele tinha de perseguição, de farisaísmo, agora ele precisava de mudar a sua mentalidade, ele precisava conhecer a palavra de Deus, a palavra revelada que era o próprio Jesus, que é o próprio Jesus, amém? Ele precisava conhecer a palavra revelada, e quando ele vai ali para Ananias, Deus o envia a Ananias, Ananias diz para ele o que ele tem que fazer, ele se alinha ao coração de Deus, e por conseguinte vem a unção para capacitá-lo para o que ele tinha que fazer. E é assim que nós precisamos, é isso que nós precisamos, nos alinhar com Deus. Como que eu vou me alinhar com Deus? Como que eu vou me alinhar com Deus? Ouvindo-o. Ouvindo-o. Como que eu vou ouvi-lo? Isso aí seria tema para uma palavra, né, de algumas horas, vamos dizer assim. Mas aqui nós estamos no meio de líderes, com algumas exceções, alguns que estão chegando agora, mas eu tenho certeza que você sabe como ouvir a Deus. Se você não sabe, abre os seus ouvidos aí que Ele já está falando com você. Amém? Então, nós vamos alinhar-nos a Deus,
ouvindo-o através da leitura da palavra, através do jejum, através da oração. Jejum e oração quebranta-nos, enfraquece-nos para que nos tornemos fortes. Paradoxal isso aí, né? O jejum e a oração nos enfraquece para nos tornar fortes. Quando você abre mão da sua vontade, em prol da vontade de Deus, você se torna fraco em si mesmo, mas forte em Deus. Amém, amados? Jejum e oração quebranta-nos, enfraquece-nos para nos tornar fortes. Oração, como já sabemos, não é um monólogo. Oração é um diálogo. A oração nos direciona, a oração nos posiciona. A oração nos posiciona. Poderíamos falar mais tempo sobre oração, mas o nosso propósito aqui nessa tarde é falar sobre alinhamento. Amém? Então, quando nós o ouvimos, virá sobre nós o discernimento. Com o discernimento, o posicionamento. Lembrando que esse posicionamento passa pela cruz, passa pela moenda, passa pelo Getsemane. Obrigada, pastor. Passa pelo Getsemane. Getsemane quer dizer prensa de azeite, onde a azeitona era moída para se extrair o óleo. Óleo é símbolo de unção. Amém? Amados, quem de nós não quer unção? Quem de nós não quer capacitação? Eu tenho certeza que você quer, como líder de célula, como líder de ministério, onde quer que você esteja atuando, eu tenho certeza que você tem buscado pela capacitação. Eu tenho. É o meu clamor nesses dias. Eu estou clamando por unção. E eu estava dizendo, outro dia teve uma festinha aqui de aniversário para mim, e eu estava dizendo lá para as minhas discípulas que prepararam a festinha, que eu tenho buscado de Deus nesses dias, como nunca, unção do Senhor. Mas, amados, unção não é algo que você simplesmente põe a mão na cabeça de alguém, diga, receba unção e pronto, a pessoa está cheia da unção. Não, unção tem preço e custa caro. Unção tem preço e custa caro. Uau! Como que veio a unção de Eliseu? Eliseu disse para Elias que ele queria porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Mas foi simplesmente, ele recebeu a unção simplesmente quando Elias deixou cair o seu, manto, né? Manto. Ele recebeu a unção simplesmente capa. Ele recebeu a unção simplesmente quando Elias deixou cair a capa sobre Eliseu? Não. Ele recebeu a unção porque ele pagou um preço por ela. Ele abriu mão das suas vontades. Oh, meu Deus, eu estava meditando nisso hoje. E quão tremendo isso é. Eliseu era um homem rico, sabia? Eliseu era um grande fazendeiro, um fazendeiro bem de sucesso. Mas ele abriu mão de algo valoroso por algo que tinha um valor inestimável, por algo muito mais valoroso. E muitas vezes nós queremos unção, mas nós não queremos abrir mão nem do nosso sono. Nós não queremos abrir mão nem do prato de comida, nem de um copo de refrigerante, do café ou sei lá o quê. Mas nós queremos unção. Unção tem preço e custa caro. Custa renúncia, custa um anseio, custa desejo. Nós cantamos aqui agora há pouco, anseio por mais de ti. Uau! Anseio é uma palavra forte. Tem que buscar, tem que desejar, como a corça anseia pelas correntes das águas. Nós precisamos ansiar pela presença do Senhor, pelo Espírito de Deus. Amém, amados? Precisamos ansiar com todo o nosso ser, com toda a nossa vontade, com uma vontade forte, com uma vontade determinada. Eu quero, eu não abro mão. Se você for estudar aí Eliseu, você vai ver que Eliseu foi criticado pelos seus próprios discípulos lá na escola de profetas. Ele foi criticado porque ele estava abrindo mão. E agora Elias vai embora e você vai ficar aí sem nada, sem fazenda e sem nada. Mas Eliseu creu e foi atrás da unção. Não abriu mão. O próprio Elias falou para ele, se você estiver aqui, quando eu partir, você recebe. Se não,
ele pagou o preço para ter a unção. E ele teve unção. E ele teve unção. Sim ou não? Nós sabemos os milagres, nós sabemos os feitos que Eliseu teve. Então, unção custa caro. Você quer unção? Custa caro. Custa renúncia, custa cruz. Amém? Quantos estão me entendendo? Unção despedaça o jugo. Unção despedaça o jugo. Isaías 10, 27. Olha, você pode babar de falar lá na sua célula. Mas é quando você ama aquele povo e você paga um preço por aquele povo lá da sua célula. Estou falando de líder de célula, que eu acho que é a maioria que nós temos aqui hoje. É quando você paga um preço. Quando você abre mão de noites de sono para pagar um preço, para jejuar por aquelas ovelhas da sua célula, que a unção de Deus vem sobre você e a vida daquelas pessoas muda. Sim ou não? Unção quebra, despedaça o jugo, mas unção não é de graça. Você pode babar de falar, você pode ter conhecimento, você pode ter, obrigada, pastor, você pode ter muito conhecimento na sua mente, mas se você não tiver fogo no seu coração, as vidas não mudam, as circunstâncias não mudam. É preciso conhecimento, mas é preciso fogo no coração. Amém, amados? Unção despedaça o jugo. O Senhor Jesus, citando Isaías 61, lá em Lucas, ele vai dizer assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele me ungiu para libertar os cativos. Ele me ungiu para pôr sobre os que estão de luto uma coroa ao invés de pranto, óleo de alegria ao invés de espírito angustiado. Ele me ungiu. A unção do Senhor vem no Getsêmani, vem quando nos rendemos ao Senhor, quando abrimos mão da nossa vontade em prol da vontade de Deus. Amém, amados? A unção que vem com o Espírito Santo vem quando nós cremos e nós esperamos e permanecemos nele. Lucas 24, 48, eis que envio a promessa, esperai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder, sejam revestidos de unção. Então é preciso esperar, é preciso permanecer, é preciso crer, porque esperar em Deus é sinônimo de fé. Amém, amados? Já estamos terminando. A tribo de Isacar sabia que o tempo se findava e iniciava um outro tempo. Findava-se o reino de Saul, iniciava-se o reino de Davi. Começava-se um outro tempo, por isso eles se moviam rumo ao novo de Deus. Isacar estava alinhado com Deus. Com o alinhamento veio o discernimento, o posicionamento e, consequentemente, a unção, a capacitação de Deus para cumprir o chamado deles. Alinhamento, discernimento e unção são fundamentais para cumprir o chamado, o propósito, a carreira que nos está proposta. Tem uma carreira para mim e para você. Tem um propósito geral para todos nós, mas tem uma carreira específica para mim e para você. E para você cumpri-la, você precisa capacitação que vem do alto. E essa capacitação vem quando você se alinha com Deus, com a sua palavra. Quando vem o discernimento do que Deus tem para você e quando você se dispõe a pagar o preço pela unção. Preço de renúncia do seu eu, da sua vontade, do seu propósito, em prol do propósito de Deus. Amém?